Brasil celebra nesse 20 de maio o Dia Nacional do Medicamento Genérico. É uma data que deve mesmo ser celebrada, porque os genéricos introduzidos no Brasil em 1999 constituem um exemplo muito bem sucedido de política de saúde no Brasil. Seguros, eficientes e pelo menos 35% mais baratos que os medicamentos de marca, os genéricos já proporcionaram aos consumidores brasileiros uma economia de 182 bilhões de reais nesses 22 anos. E quem vai nos fazer um balanço desse fenômeno no mercado farma é Thelma Salles, que desde 2012 é presidente executiva da Progenéricos, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos, fundada há exatos 20 anos, e cujas empresas associadas fabricam cerca de 90% dos genéricos vendidos no Brasil. Thelma, eu diria que é a principal guardiã dos genéricos no Brasil e vai nos revelar os bastidores desse segmento tão fundamental para as farmácias. E as atuais frentes de luta da Progenéricos na defesa dessa categoria. Obrigado por estar conosco, Thelma, aqui na ABC Farma. Eu que agradeço, é sempre um prazer poder falar para a ABC Farma, poder alcançar as farmácias, os farmacêuticos, os balconistas, esses profissionais de saúde que estão aí todos os dias atendendo a população e dando a melhor informação possível acerca dos seus tratamentos. É sempre um prazer. E comemorando 22 anos de genéricos, o prazer aumenta porque a gente é testemunha da qualificação que esse segmento recebeu, né? Através da ampliação do acesso. Então, eu estou muito feliz de estar aqui e agradeço muito pela oportunidade de conversar com você, Celso. Prazer é nosso. Thelma, os números impressionam, né? Nada menos que 1,64 bilhão de unidades vendidas em 2020, um crescimento de quase 12% sobre o ano anterior. E para começar nosso papo, eu pergunto, Thelma, uma pergunta bastante óbvia. Há muito a comemorar dia 20 de maio, dia dos genéricos? Muito a comemorar. Temos crescido, né, consideravelmente, ano a ano, com consistência, com entendimento qualificado do que é o medicamento genérico, como é que ele é produzido, como é que se forma essa política, como é que é feita a distribuição de medicamentos, seja no ponto de venda, seja no Sistema Único de Saúde, seja nas compras públicas que o governo faz para dispensar os medicamentos genéricos, seja nos programas como Farmácia Popular, que é um programa muito exitoso e que contribui muito para o acesso. Então, nós temos muito a comemorar, porque nesse tempo dos genéricos nós vimos não só a ampliação do acesso, mas também o vigor e a robustez do mercado farmacêutico, as plantas fabris, como elas se modernizaram, como a inovação também se fez presente, porque com musculatura é possível investir em inovação. Então, eu fico muito feliz por estar à frente desse segmento, como você disse, representando aqui essas empresas que são nossas associadas, empresas que apostam na inovação incremental, na inovação radical e nos genéricos também. Então, temos muito a comemorar, porque vemos que à medida em que uma patente acaba, a patente encerrou, automaticamente você já tem um genérico no ponto de venda, mais tardar 6 meses, porque você depende aí de aprovação da Anvisa, mas as empresas têm sido ágeis para o desenvolvimento dos seus produtos. Então, a nossa disposição é atuar para que as empresas possam cada vez mais contar com um ambiente jurídico favorável, com políticas consistentes, enfim, que a ampliação do acesso se faça, porque pessoas bem tratadas não progridem para doenças severas. Então, tratamento, a prevenção é ótimo e o tratamento das doenças também. E o genérico tem cumprido esse papel. Aliás, você falou em patentes, né? Há pouco tempo o Toffoli deu uma decisão que parece ter sido favorável, né? A quem defendia a não extensão das patentes, porque atrasava também o lançamento dos genéricos e havia vários truques, né, no mercado, na parte jurídica, legislatória, para se fazer essa extensão. Agora que isso está, me parece, contraindicado, eu já recebi releases aqui, Thelma, que já saíram dos genéricos que estavam esperando a vez de sair. Isso é verdade? Eu ainda não vi, eu ainda não vi no ponto de venda o lançamento de um genérico que tenha sido beneficiado pela
extinção do parágrafo único do artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial. Mas nós sabemos que, inclusive, uma empresa associada nossa tem aí um lançamento fantástico para fazer no dia do genérico. Eu acho que isso é um furo que essa empresa vai dar. O que acontece é o seguinte, nós tínhamos uma incógnita, né, quando lançar um produto genérico, porque a patente era depositada aqui, o CAPT, né, o artigo 40 diz que uma patente terá 20 anos a partir do momento do depósito, e o capítulo seguinte, um parágrafo seguinte, dizia que, olha, mas nunca terá menos que 10 anos depois de concedida. E isso fazia com que uma patente pudesse ter 23 anos, 25, e tem casos até de 30. Ao extinguir esse capítulo, né, esse parágrafo único, você tem um artigo que diz só que uma patente terá 20 anos a partir do momento do depósito. Então, depositou, você já sabe fazer a conta de 20 anos quando é que as empresas vão poder lançar o genérico. A previsibilidade é crucial para o mercado que nós atuamos, para o paciente, que vai poder ter acesso ao medicamento no tempo ideal, e porque 20 anos, no mundo inteiro, é tempo suficiente para remunerar aqueles que investem em inovação. Então, eu pude perceber também que algumas vozes dizendo, mas isso vai desestimular a inovação. Eu não acredito, porque se no mundo inteiro tem 20 anos, nos Estados Unidos são 20 anos, na Europa é 20 anos, e não tem nenhum desestímulo, né? Salvo raríssimas e honrosas exceções, quando realmente há um problema de dossiê, um problema muito pontual, a patente pode até ter um pouco mais, 21 anos, 22, mas isso são casos raros, extremos, em circunstâncias muito específicas. Então, nós estamos muito satisfeitos com essa vitória, que é uma vitória da sociedade brasileira, é uma vitória daqueles que, durante muitos anos, a Progenérico está circunscrita nisso, com outras associações, não só associações que lutam, né, pelo mercado farmacêutico, mas associações de pacientes que trabalharam bastante, construindo estudos robustos, comparativos legais, para poder chegar a esse subsídio importante, essa ação que foi interposta no Supremo e que nós fomos vencedores por 8-3, e isso é muito importante para a sociedade brasileira. Então, daqui para frente, a informação no tempo ideal. A informação que circula, Thelma, é que os genéricos já representam hoje cerca de 90% dos medicamentos de marca no Brasil. Quanto falta, ou é possível cobrir um dia 100% das doenças mais prevalentes com genéricos? Essa é a intenção, ou vocês têm uma... Então, dado do Ministério da Saúde, é que hoje existem genéricos para 90% das doenças prevalentes, das doenças mais conhecidas. Isso é importante, porque são as doenças que mais acometem a população, e se você tem genérico para poder tratá-las, significa que a economia para o consumidor vai ser feita e ele será capaz de fazer frente a esses gastos. O importante é que nós saibamos que existe uma indústria vigorosa que se dedica a analisar as patentes para saber quando elas estão próximas do término, para poder começar a desenvolver seus produtos, para efetivamente lançá-los após o término das patentes. Então, cada vez que um medicamento termina uma patente, automaticamente temos indústrias muito capazes para lançar o seu genérico. E isso é um tempo que pode demorar 6 meses, porque você vai ter que entrar com registro na vigilância sanitária, que já tem uma fila separada para priorizar, depois você vai fazer o registro de preço na Anvisa e lançar o produto. Então, a população começa a sentir os efeitos 1 ano depois que aquela patente foi extinta, porque é o tempo de se registrar o produto, colocar no mercado e pulverizar, e aí os outros players vão entrando. E quanto mais genérico de uma mesma molécula, mais beneficiado é o consumidor e o Sistema Único de Saúde, que pode fazer a escolha. E aí os preços, a disputa de preço, né? E aí vamos ver quem tem a melhor condição para poder fazer frente aí ao mercado. Thelma, eu sei que você tem uma relação muito próxima com a Anvisa, né? Você tem demandas, você demanda e eles demandam você o tempo todo para essa questão dos registros de patentes. Como é que é hoje o desempenho da Anvisa? Eu sei que eles têm uma deficiência de pessoal, né? Pouca gente, mas me parece, agora com essa epidemia, então, com a questão dos outros medicamentos e vacinas, tal, devem estar sobrecarregados. Como é que você vê a eficiência deles em relação aos genéricos?
Olha, a Anvisa tem dado provas da sua competência, principalmente, como se disse, nesse momento de pandemia, mas não é de hoje que a Anvisa dá resposta para a sociedade. Nós temos um marco regulatório comparado às melhores agências do mundo todo. Então, temos aí uma reciprocidade regulatória bastante, uma convergência regulatória, né? A melhor palavra, aí com as melhores agências do mundo. A Anvisa tem, sim, uma atribuição muito grande para o tamanho que ela é, para a quantidade de funcionários que tem. A Anvisa regula desde o medicamento até o salão de cabeleireiro, o restaurante, o hospital, enfim, a Anvisa tem uma atribuição muito grande. E isso demanda competências, demanda gente, demanda tempo, e realmente agora a pandemia sobrecarregou bastante a Anvisa, porque ela teve que fazer análise de dossiê de vacinas, que até onde eu ouvi dizer tem mais de 30, 40 mil páginas para serem lidas e para serem conferidas e validadas. Então, a Anvisa está de parabéns pelo empenho que tem tido aí à frente dessa questão, mas também por ter ajudado o setor farmacêutico, nesse tempo de pandemia, a também ser mais ágil, porque nós precisávamos também de uma certa flexibilidade, sem perder garantia de qualidade, para que nós pudéssemos fazer a colocação de medicamentos no mercado, porque como o mundo sofreu com a escassez de insumos, nós tivemos que nos adaptar também, né? Então, os insumos aumentaram muito e aumentaram em dólar, e nós tivemos que fazer algumas substituições, visto a escassez de alguns IFAs, né, de algum insumo ativo que a gente está acostumado a comprar, que algumas indústrias tiveram bastante dificuldade. E a demanda que cresceu muito. Produtos que não eram tão demandados, como os produtos para intubação, os anestésicos, eles cresceram, né, absurdamente. E sem um teto, porque você não sabe dizer o quanto ainda nós vamos ter que lidar com essa pandemia. A vacinação corre devagar ainda, se compararmos a outros países, e tem que ter um esforço muito grande. A Anvisa tem sido parceira da indústria e tem sido, acima de tudo, muito, muito atuante em favor da população brasileira. A Anvisa está de parabéns. Você citou a questão dos custos, né, dos insumos, o dólar subiu tremendamente, e há hoje eu diria que é uma ameaça no horizonte, né? A aprovação do projeto de lei do deputado Lazier Martins, cancelando o reajuste de medicamentos que foi imposto agora em abril, o que incluiria os genéricos, né? Como é que você vê isso? É uma ameaça isso, a retirada desse aumento que cobriu o mínimo dos reajustes de matérias-primas? É temeroso, né? Eu tenho um ditado que me apoia, às vezes, quando eu vou falar dessas questões, é do couro que sai a correia. As indústrias já têm trabalhado com déficit, né, orçamentário, porque, como você sabe, não só os insumos, não foi só o IFA que aumentou, toda a parte de papelaria, tudo que você usa na indústria teve aumento, porque nós trabalhamos com materiais importados, né? A grande maioria de tudo que você usa é importado. O Brasil ainda não tem essa capacidade para prover tudo que a gente necessita. Então, retirar aquilo que você disse, a palavra é reajuste, é tentar trazer para o justo os preços de medicamentos. E tem uma outra coisa, o medicamento brasileiro, ele é um dos mais baratos do mundo. Uma caixa de medicamentos tem preço médio no Brasil de R$6. Medicamento que você vai tomar com um medicamento de 28 dias, 30 dias, 15 dias. Então, eu acho uma temeridade que isso aconteça, porque se as empresas não conseguirem fazer frente a esses custos, elas vão ter que abrir mão de produtos no seu portfólio. Quem vai sofrer é a população, porque não é possível fazer mágica. Concorda? Não é possível fazer mágica. Então, se nós tivermos os custos muito apertados, pode ser que a população venha a sofrer aí com a falta de produtos. Eu acho que o momento é de reflexão. Congelamento de preço não deu certo em momento nenhum, em país nenhum do mundo, e congelar preços no momento onde os custos estão sendo muito pressionados, eu acredito que seja prejudicial para a população. Então, espero que agora a Câmara, que vai apreciar e vai passar por várias comissões, que ao se... Senado, né? Eu acredito que se tenha mais tempo para olhar com o cuidado, o devido cuidado que essa matéria merece. Então, você com toda a sua autoridade no assunto genérico, você talvez pudesse nos tirar algumas dúvidas sobre a questão da intercambiabilidade. Se eu chego numa farmácia com uma receita de produto de marca, com a marca mesmo comercial, eu posso
pedir um genérico no lugar. Eu, como cliente, posso pedir. Olha, eu queria um genérico desse aqui. Posso, sem nenhum Você pode. entrave. A única forma de não se fazer a troca na farmácia pelo genérico é se o médico colocar alguma óbice. Se ele escrever no receituário, não aceito a troca pelo genérico. Mas o profissional de saúde que está no balcão da farmácia, que é um farmacêutico, eu acho que cabe a ele orientar o paciente quando ele chega com determinada marca que ele muitas vezes não pode adquirir. Se ele puder adquirir, e se for esse o desejo do paciente, ele tem sim que cumprir a prescrição. Medicamentos têm que ser comprados com prescrição, e a troca do genérico ela é permitida por lei. Então, ele não tem nenhuma ilegalidade nisso, muito pelo contrário. Tem, assim, a prestação de serviço farmacêutico, que vai dizer... a gente tem um dado importante, você que acompanha o setor farmacêutico sabe disso. Nós dizíamos antes do advento do genérico, ou logo no início do genérico, que só 1/3 de uma receita era aviada. Porque você vai num médico, você tem uma infecção, ele vai passar um antibiótico, vai passar um antitérmico, vai passar uma vitamina, e a população brasileira tem problemas, né? Para fazer esses enfrentamentos. Nós temos um salário mínimo baixo, nós temos condições muito preocupantes no Brasil. E ele chegava com uma receita e o farmacêutico, eu atendia e dizia assim, olha, você vai gastar tanto. Ele dizia, não, eu vou levar o mais barato. E necessariamente o mais barato não era o que ia fazer com que ele debelasse aquela infecção, aquele problema. Então, hoje, quando você chega numa farmácia e você diz, olha, eu gostaria de saber desses medicamentos prescritos, se tem o genérico, o farmacêutico pode ficar muito tranquilo em fazer a troca. E ele pode, sim, propor essa troca, se ele entender que é pertinente, se ele for provocado pelo paciente, e principalmente se não há óbice na receita. Ele tem que fazer isso com a responsabilidade que, como profissional de saúde, ele tem. Você ainda detecta no mercado, sobretudo no mercado de médicos, né? Você ainda detecta algum preconceito em relação aos genéricos? Ainda existem médicos que, de 22 anos depois, ainda são resistentes aos genéricos? São raríssimas e não honrosas, né? Mas exceções, ainda existem médicos que podem duvidar, mas o que nós notamos é que a prescrição pelo princípio ativo vem crescendo muito. De cada 20 medicamentos prescritos, 15 já são prescritos na denominação genérica. Isso significa que o médico acredita que essa substituição possa ser feita na farmácia, porque a intercambiabilidade está garantida pela vigilância sanitária quando avalia o dossiê de um genérico. Ele verifica se o genérico é exatamente igual ao medicamento que ele propõe copiar, isso tanto nos efeitos terapêuticos quanto nos adversos, para que o médico possa ter o controle, né, do tratamento que ele está fazendo. Então, acho que se um médico hoje ainda duvida do genérico, ele poderia se informar um pouco mais, porque o genérico não é uma invenção brasileira. Nos Estados Unidos, 80% do medicamento vendido é genérico. Às vezes, dependendo da molécula, até 90%. Na Europa, mais de 60%. Em alguns países da Europa, chega a 70%. Então, não há por que você desconfiar. Até é um outro detalhe. Existem empresas, não é um detalhe, empresas de medicamentos de marca, de referência, inovadores, têm seus braços de genéricos. Isso significa o quê? Que elas também apostam nesse mercado genérico, que é um mercado importante que traz receita também para as empresas. Então, genérico não é uma forma de produzir, é uma forma de comercializar os produtos. Uma empresa pode colocar marca no seu produto ou pode simplesmente querer atuar só no segmento de genéricos. Isso não tem a ver com qualidade nem a forma como o produto é feito. Você acha que as empresas que ainda hoje não fabricam genéricos, só remédios de prescrição, vão acabar entrando nesse segmento? Algumas estão arrependidas? Como é que você vê essa... Existem algumas que se arrependeram pelo time, né, se perderam um pouco do time. Esse é um mercado que está bastante concentrado, e com empresas grandes que têm capacidade, volume e tudo, mas eu acredito que muitas ainda podem entrar para esse mercado, sim. Existem mais ou menos 110, 120 empresas com registro genérico, e hoje a gente percebe que só 87, 90 comercializam. Então, algumas se arriscam, outras veem que já aquela molécula já está bastante conhecida, né? Já tem muito genérico dela e não se arrisca, mas é um mercado e é uma questão também de opção, né? Você vê que tem empresas que têm genéricos, tem marca, tem similar, tem referência. O mercado é dinâmico, isso depende muito do business, né? Mas eu acredito que seja um bom negócio. Agora, a ascensão dos genéricos obrigou os médicos, né? No Brasil são 300 mil médicos, obrigou os médicos a conhecerem
muito mais princípios ativos, né, do que antes, com nomes complicados, né? Isso até foi até bom para a formação do médico. Não acha? Eu me lembro que logo que eu comecei a atuar no segmento dos genéricos, eu comecei no início dos genéricos mesmo, né? Comecei no ano 2000, alguns médicos diziam, não, mas eu só prescrevo por marca, eu não sei o nome do ativo, assim, de pronto, né? Eu sei a marca, seu produto, para que serve, às vezes os ativos são grandes, mas isso não, os médicos hoje, eles sabem, inclusive, acho que deve ter formação específica, porque o farmacêutico sabe, né? Então, acho que sim. Mas, e acho que também o mundo tem uma outra forma de levar toda essa informação, né? Então, a maneira como o lançamento de um produto chega para o médico, quando tem uma nova molécula, como é que ela é explicada, é hoje muito mais dinâmico do que no passado, que todas essas visitas tinham que ser verdadeiros compêndios para dizer para o médico que molécula era aquela, como é que ele ia funcionar. Hoje, essas coisas se fazem em congressos virtuais do mundo inteiro. Enfim, acho que a informação hoje é muito mais fluida e muito mais fácil para a percepção do médico do que era no tempo do meu pai, que tinha farmácia há 60, 70 anos atrás, né? O setor dos genéricos teve no ano passado, se não me engano, um crescimento acima do segmento de marcas, não? Sim, a gente sempre cresce mais do que o mercado total. O crescimento dos genéricos tem sido, nos últimos anos, né, na última década, maior do que o mercado total. Isso significa que, em volume, a gente consegue ter uma penetração maior, porque mais pessoas conseguem fazer os seus tratamentos. Essa que é a grande vantagem do medicamento genérico. Isso é um atributo, um benefício. Ao precisar de um medicamento, você poder escolher por um genérico. E um genérico de uma empresa que de repente você tem maior conhecimento dela, ou foi melhor explicado para você, ou você passa a gostar da identidade daquela empresa. As pessoas podem escolher o genérico e qual genérico ela quer. Então, isso é muito importante para o acesso. Então, você como nós, né, tanto quanto nós, percebemos se é que isso precisava de prova ainda, a importância, né, a magnitude do setor farma, né, que não fechou nenhum único dia nessa pandemia, farmácias de portas abertas, como a gente sempre chama de a porta do sistema de saúde do Brasil. Particularmente os genéricos, como é que se comportaram, têm se comportado durante essa interminável pandemia? Bom, a Covid, infelizmente, não tem um medicamento para a sua cura. Você tem a prevenção através da vacina e o tratamento para a doença. E essa doença, infelizmente, e paciente a paciente, ela vai fazendo comprometimentos mais severos, às vezes pulmonar, às vezes é neurológico, às vezes é motor, renal, enfim. Mas os genéricos são capazes de atuar em várias dessas patologias. E o genérico tem correspondido dessa forma. Nós vimos o medicamento genérico crescer bastante. Tem uma outra coisa que é importante, é que as pessoas também passaram a cuidar um pouco mais da sua saúde em função da pandemia, porque entenderam que elas precisam estar saudáveis, que elas precisam se vacinar para a gripe, precisa cuidar da sua hipertensão. Você não pode ser hipertenso e entrar num quadro de Covid com a sua pressão alta. Você tem que tratar o seu diabetes, porque você não pode ter comprometimento vascular. Tem uma série de cuidados. Acho que as pessoas ficaram mais atentas com a própria saúde. O genérico tem conseguido dar resposta, como eu disse para você, vista a capilaridade dos ativos que estão no mercado na denominação genérica. Então, o genérico tem cumprido um papel importante nessa pandemia. O país onde se fala sobre cancelamento de reajuste de medicamento, ainda é viável, ainda lógico, está em queda de impostos sobre medicamentos no Brasil. Você ainda tem alguma esperança disso? Olha, é esperança mesmo, né? Do verbo esperançar, né? Eu estou esperando, a gente espera, a gente acredita que um momento de reflexão vai chegar para o legislador, para ele olhar e dizer, não é possível que o medicamento tenha esse peso de carga tributária, que chega a 35%, às vezes 37%, a depender do estado. É penoso, é muito triste.
Não é possível que bens voláteis ou que não são de consumo necessário, como carro, diamante, né, barco, não tenham um tributo que é alto e que o medicamento tenha. É perverso. Muitas vezes, 30% quer dizer que de cada R$100 ele poderia, ao invés de um medicamento que custa 30, comprar mais uma caixa de um medicamento, enfim. É preciso que o legislador pare para pensar que não é possível tratar a população dessa forma. E no Brasil, nós estamos falando de Brasil, né? Nós estamos falando aqui de um país rico, nós estamos falando de um país que está começando a crescer, que tem a economia comprometida com uma série de problemas. Então, eu acredito, digo para você, eu tenho muita esperança, mas cada vez mais eu vejo essas travas, né? São alguns projetos de lei que estão no Congresso, eles não andam ou param, enfim. Alguém tem que pegar e se dizer assim, olha, não basta, né? Nós não podemos ter um tributo desse tamanho para medicamentos. Impossível. Vamos taxar, vamos tributar aquilo que é supérfluo, aquilo que não é necessário. Um bem que não é necessário, pode ter imposto que for. Porque se alguém está disposto a comprar aquilo que não lhe é necessário, pode pagar por ele. Agora, o medicamento, às vezes, você não opta por comprar um medicamento. Ninguém compra um medicamento porque gosta, porque acha bonito, compra porque precisa. Então, tem que trazer justiça para esse setor, sim. Vamos lutar. Aqui em São Paulo, nós tivemos... Você conseguiria ter uma selecionar? Pois não. Pode, por favor. Não, é que aqui em São Paulo nós tivemos, no ano passado, um decreto, né, do governador que aumentou... No passado, nós tínhamos conseguido, com o governador Alckmin, diminuir o imposto ICMS de 18% para 12%. E o governador João Dória aumentou de novo, né? E nós tivemos aí um embate positivo, conversamos bastante, a mídia ajudou muito, a população ajudou mais ainda porque reivindicou, e ele, pelo menos, aplacou um pouco essa ânsia, né, de arrecadação e viu que era possível arrecadar de outra forma, porque, lógico, o Estado precisa ter arrecadação para fazer frente a todas as despesas que ele tem, mas não precisa ser no medicamento. Mas não tivemos a mesma sorte na questão da isenção do tributo para medicamento oncológico, medicamento para AIDS, para doenças raras, que era isento de imposto e passou a ter ICMS. Se você tem um câncer, né, e vai tratá-lo e tiver sorte de ter um medicamento genérico, você vai pagar 12% de imposto. Se não tiver, pode chegar a pagar até 21%. Isso é perverso, perverso. Pessoas que lutam para doenças, nós estamos falando de doenças importantes, nós estamos falando de doenças que estragam. Nós tivemos agora a perda do prefeito de São Paulo. É muito triste quando um câncer chega, né? Quando você é contaminado pela AIDS, quando você tem doenças renais severas, que você tem que fazer hemodiálise, você ainda tem que pagar mais caro por esse produto, e você não compra ele sozinho, né? Existe uma série de tratamentos a fazer. E espero ainda, né? Espero muito que o governador se sensibilize e volte dessa decisão. Seria um benefício muito grande para o Estado. Para o Estado você mesmo. Conseguiu. Também, você tem os planos de saúde que vão ser onerados. E, no final do tudo vai para o bolso do consumidor. E se engana quem diz, não, mas isso quem paga é o governo, isso aqui não vai afetar o consumidor. Não existe, porque como o Estado não produz, quem produz é o consumidor, é a população, essa conta chega. Então, você conseguiria selecionar, eu diria, os 3 itens prioritários da agenda da Progenéricos este ano, nesse momento? Olha, um dos grandes desafios nós vencemos, felizmente, que foi a questão da extinção do patrimônio único, do artigo 40, da Lei de Propriedade Industrial. Esse era um grande desafio que nós conseguimos, felizmente, derrubar, um conjunto muito grande de pessoas, de associações, de profissionais muito dedicados, que realmente atuaram de forma... Os jurídicos das empresas, a área de patente das empresas, todo mundo buscando fazer comparativos, né, para que nós ficássemos alinhados com o marco legal mundial nesse aspecto. Nós temos a questão dos tributos, que estamos sempre lutando para que o consumidor tenha o menor imposto, e temos sempre a grande preocupação
com o INPI também, porque ainda que esse parágrafo tenha caído, o INPI continua com as suas deficiências. O INPI precisa ter a sua arrecadação usada para que ele mesmo possa administrar e não ir para a União. A União não pode contingenciar a receita do INPI, porque ele precisa contratar, ele precisa ter a melhor tecnologia, ele precisa pagar bem as pessoas que vão fazer para que seja atrativo trabalhar numa autarquia importante como essa. Enfim, eu acredito que aqui acaba um desafio e vem outro, né? Isso também é motivador, mas é importante, muito, muito importante, que quem faz as leis nesse país tenha muita compreensão daquilo que faz, porque a sociedade já é bastante oprimida. Eu desconheço, nesse momento de pandemia, então, alguém que não tenha perdido alguém próximo, né? Alguém da sua família, e muitas vezes aquele que era o provedor da casa, né? Aquele que ia cuidar de todos, grandes exemplos, grandes artistas, grandes nomes. Então, é preciso cessar essa pandemia, é preciso ser generoso e é preciso ser atento com a população. Não é possível penalizar a população. Não mais. Eu aproveito essa sua situação da pandemia para te fazer uma última pergunta. Como é que você está lidando pessoalmente com essa interminável pandemia? É uma situação que nem na avó não estavam vivos na gripe espanhola. Que mudança o Covid-19 produziu em sua rotina, Thelma, em sua saúde mental? Bom, na minha saúde mental, além da tristeza, né, de perder pessoas e ver o quanto, né, que o Brasil tem perdido com isso, né? Não é possível a gente ter quase 500 mil de pessoas mortas. Mas eu também tive um alento, né? Um outro lado, eu ganhei uma neta agora, há 20 dias, então eu pessoalmente pude também ter uma esperança de renovação de vida, né? Com a chegada da minha neta, estou muito feliz. Como é que ela chama, Thelma? Maria Luísa. Maria Luísa. E para iluminar as nossas vidas. Mas ótimo. O que eu tenho percebido é que nós conseguimos também otimizar um pouco as relações de trabalho, porque nós passamos a trabalhar remotamente, apesar de entregarmos muito, porque parece que não tem horário, você vê que horas são, quase 6 horas da tarde, a gente está aqui, daqui a pouco você tem outra entrevista e a gente vai trabalhando, mas isso é bom porque isso nos coloca aí ativos, né? Mas eu fiquei muito triste, né, vendo a quantidade de perdas desnecessárias que nós tivemos. Se nós pudéssemos ter sido mais ágeis, mais atentos, porque a pandemia estava aí, países estavam vivendo com ela de forma assim, muito perversa, como foi a Itália. A Itália foi o primeiro país a sofrer mais com a Covid. Acho que nós podíamos ter nos espelhado para dizer, esse erro eu não vou cometer. Bom, mas não foi possível. Espero que agora possamos correr aí atrás dessas vacinas, tem muitas vacinas sendo estudadas no mundo, algumas já com registro, temos que ser ágeis para trazer. E no meu dia a dia, eu espero poder, com o meu trabalho, ajudar as pessoas, ampliar acesso a medicamentos. Nesses 22 anos dos genéricos, nós vamos comemorar agora na quinta-feira, dia 20, eu espero, sinceramente, eu acredito que o papel dos genéricos se cumpre quando a gente percebe que mais pessoas conseguem se tratar. Quando eu vejo que casos isolados, né, você me perguntou há pouco sobre uma matéria que saiu aí numa grande rede de televisão sobre uma questão de dispensação equivocada ou de que chamaram-se, né, chamaram na matéria de empurroterapia, e eu quero crer que são casos isolados, não é do nosso conhecimento como é que a prática comercial se dá no ponto de venda, esse não é o core da associação, nós nem tratamos desse assunto, mas quando você vê que existem pessoas que podem induzir alguém a erro, a comprar aquilo que não lhe é necessário em momentos tão difíceis assim, eu fico com muita pena, né, de pessoas que agem dessa forma. Então, eu espero que a empatia, ela realmente se faça. Tem palavras que estão muito na moda, né? Empatia, respeito, gratidão, mas eu espero que eu acho que mais do que está em voga, certos termos, eu espero que o comportamento das pessoas seja de solidariedade. Vamos ajudar as pessoas, vamos tratar as pessoas como elas precisam ser tratadas, com cuidado, com atenção e com carinho. E eu quero aqui, aproveitando que estou falando aqui para a BC Pharma, agradecer aos farmacêuticos,
aos balconistas que estão na farmácia prestando a boa informação, aqueles que fazem as práticas corretas, aqueles que... Porque não vamos pegar o caso isolado e generalizar. Nós temos profissionais sérios, pontos de venda sérios, nós não poderíamos ter crescido tanto, o acesso a medicamentos não poderia ter crescido tanto se não tivéssemos profissionais adequados na porta de entrada, como você disse, para o tratamento. Porque eu me lembro do meu pai, quando tinha farmácia no interior do estado do Rio, ele era um médico da cidade. Muitas pessoas não conseguiam, nem sabiam, né, que tinham direito a procurar um sistema de saúde, enfim, ou que tinham um sistema de saúde próximo. Então, eu acredito muito na boa-fé, eu acredito no esforço individual. Mais do que no coletivo, eu acredito no esforço individual, porque se eu fizer a minha parte, você fizer a sua, e nós começarmos a nos unir, nós vamos fazer um movimento positivo muito bom. Então, eu parabenizo os profissionais de boa-fé, aqueles que professam a sua profissão da melhor forma possível. Agradeço muito a oportunidade de estar na Progeneric nesses 8 anos, fazendo o que eu estou fazendo, e espero poder ter missões mais leves, né? Espero que nós precisemos fazer menos correções e mais proposições. Precisamos fazer proposições positivas para o país. Então, eu particularmente não vou perder a esperança ainda. Ainda mais com a Mariinha aqui para eu poder cuidar. Então, foi um privilégio para a ABC Pharma tê-la aqui conosco. E é um privilégio ainda maior do genérico tê-la você, tê-la como defensora com tanta lucidez. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Eu acredito muito nos genéricos, acredito na força da indústria, acredito nas pessoas de boa fé, como eu estou te dizendo. Então, eu acredito que a vida tem bons caminhos, sim. Basta a gente escolher o que vai traçar, né?